A paz do Senhor para todos os irmãos. Nós estamos alegres nessa manhã. Mais uma escola bíblica dominical que se inicia, mais um trimestre. Nós estamos passando por tempo difícil, mas Deus tem sido nosso consolo, tem nos ajudado em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades que nosso país enfrenta, mas nós cremos num Deus vivo e que está conosco em momentos de alegria, momentos de tristeza e nos guardando. A Escola Bíblica Dominical inicia mais um trimestre. Nós estamos iniciando um trimestre de uma maneira bastante excepcional, né? Uma escola dominical online, e ainda uma outra excepcionalidade é que nesse trimestre nós vamos reestudar a revista que foi estudada no primeiro trimestre. Essa decisão foi tomada no sentido de que é uma revista mais recente, que provavelmente a maioria dos irmãos ainda tem essa lição em casa. Um grupo dos irmãos tem. Lição, o título é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Então, observe aí, não sei se deu para ver direitinho no texto. Mas eu disse uma excepcionalidade porque em 20 e poucos anos, 27, 28 anos que eu trabalho na escola dominical, a primeira vez que a gente precisa de repetir a revista, porque houveram problemas, né, dificuldades, e aí a CPAD acabou por não publicar a revista nova, né? Mas eu creio que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e esses textos bíblicos vão nos ajudar a manter a nossa comunhão com Deus, a manter a nossa fé, e que nós possamos tirar o máximo proveito da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela sempre teve essa função, né, de ajudar os irmãos tanto na sua rotina bíblica quanto na sua adquirir mais fé em Deus, e tanto para cristãos, para não cristãos, para evangélicos, não evangélicos. As lições da Escola Bíblica Dominical, elas têm sido uma bênção para todas as famílias. Então a lição desse trimestre vai falar sobre a raça humana, origem, queda e redenção. A capa, como eu mostrei, ela mostra uma passagem bíblica. A referência, eu estive pesquisando, é da cura do cego Bartimeu. Representa muito bem o que nós somos, né? Essa figura. Bartimeu, ele procura Jesus, ele, cansado da sua vida, das suas dificuldades, e adquire a graça de Deus. Então, se nós formos observar o tema desse trimestre, é uma revista temática, né? Ela vai falar sobre o tema antropologia, que é o tema da lição, e mais centrada no livro de Gênesis, mas não é exatamente assim só o livro de Gênesis. Existem outras sequências aqui de estudos que nós vamos ver com o decorrer da lição. Então vamos fazer nossos textos, como é o nosso costume, e para dar continuidade, né? O texto abre o seguinte: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Gênesis 1:26. A verdade prática é a seguinte: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Isso é verdade prática. A leitura em classe está no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo de 1 a 8. Assim, os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra.
O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Graças a Deus. Vamos orar a Deus nesse momento. Nós somos carentes da oração dos irmãos. Eu creio que todos os irmãos que estão assistindo estão em oração também nesses momentos. E quanto mais nesses momentos, é preciso nós nos apegarmos a Deus, reconhecermos as nossas falhas, nossas dificuldades e nos colocarmos diante de Deus para fazer a sua obra e continuar mesmo nas dificuldades, continuar com a escola bíblica dominical, que nós cremos que esse ministério maravilhoso que Deus tem colocado na igreja, nas igrejas evangélicas de forma geral, que todas têm uma escola bíblica dominical. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma manhã, nós estarmos juntos para estudar a escola bíblica dominical. Não estamos juntos fisicamente, mas cada um em seu lar tem acompanhado. Isso tem sido uma bênção para todos os irmãos. Que nós possamos nos fortalecer no Senhor em oração, em jejum, estando sempre juntos, e que nós possamos aprender mais uma vez da sua palavra e nos firmar nela em momentos difíceis. É o nosso desejo, é a nossa oração. Eu peço ao Senhor que abençoe todas as famílias, inclusive as famílias enlutadas, que nós possamos ter conforto que vem da parte do Senhor para mais um trabalho da Escola Bíblica Dominical. É o nosso desejo, é a nossa oração que esse trimestre se inicie com todas as suas bênçãos. É o nosso desejo, em nome de Jesus pedimos ao Pai. Amém. Então, a Escola Bíblica, a lição desse primeiro trimestre, falar sobre Adão, o primeiro homem, que é o título da lição. Essa lição, como é de praxe, essa primeira lição, ela traz um resumo, de forma geral, de que vai ser a revista. Por isso, muitos dos temas que estão destacados na revista aparecem novamente nas próximas lições. Então, não é o objetivo nosso hoje a fazer aprofundamento sobre os pontos de maneira a atropelar as próximas lições, mesmo porque o tempo não seria suficiente. A ideia da primeira lição, então, é fazer uma introdução geral da revista. Como eu disse, ela vai trazer o tema origem, doutrina e redenção da raça humana. Então, esses temas são voltados diretamente ao que a gente chama na teologia de antropologia bíblica. Então, nós vamos estudar esse tema, essa palavra estranha, né? Antropologia bíblica, vai ser o tema da lição desse trimestre. A palavra antropos significa homem, né? Homem no sentido de humanidade, não só inclui homem e mulher, né? A palavra antropos. E a palavra logos, ou logia, significa tratado, estudo. Então, quando a gente une as duas palavras no grego, a antropologia é o estudo do homem de forma geral. Cabe ressaltar que nós vamos fazer um estudo aqui da antropologia bíblica, a respeito das verdades bíblicas e as verdades bíblicas a respeito do homem. A antropologia bíblica, por exemplo, ela estuda temas importantes como o livre-arbítrio, que a gente vai estudar no decorrer da lição, que é o livre-arbítrio, como foi a queda do homem, a redenção oferecida e o destino final da humanidade. São temas que são estudados na antropologia bíblica. Obviamente, a antropologia não se resume só à antropologia bíblica. A gente tem, por exemplo, a antropologia cultural, que estuda as formas culturais que a humanidade vem adquirindo. Por exemplo, a cultura de povos africanos é um pouco diferente da cultura de povos ocidentais. A antropologia estuda isso, mas não a antropologia bíblica. A antropologia bíblica se atém a esses temas, essas verdades fundamentais da teologia. Eu poderia estudar, por exemplo, a origem das espécies, por exemplo, como se decorreu, né, a criação da humanidade. Aí o livro de Gênesis mostra isso. Agora, as diferenças de pele, diferenças de costumes, os vários aspectos dos continentes, né, que o homem foi povoando, são objeto de estudo da antropologia também. E aí a gente tem antropologia cultural e
antropologia genética, né, a gênese dos homens aí, né, mas quando a gente fala de antropologia bíblica, a gente se centra nas verdades da Bíblia. A Bíblia é um livro que é esse plano de salvação de Deus para a humanidade. Ele mostra, né, esse caminho e o objetivo da lição, e como é o objetivo de todo cristão, é ter a Bíblia como única regra de fé e prática cristã. Então, um dos pressupostos do estudo da lição é esse: a Bíblia é a única fonte de fé e regra e prática para o cristão. Aí, se a gente imagina, por exemplo, mas a Bíblia não é um livro de matemática, a Bíblia não ensina teorema de Pitágoras. Os matemáticos estudam isso, e estão corretos, estudam isso lá, e Deus que abençoe eles. Os arqueólogos estudam, por exemplo, coisas importantes na Terra, os geólogos também estudam muitas coisas que não estão na Bíblia, que Deus abençoe as pessoas que continuem estudando. Agora, como regra de fé e prática, é a Bíblia Sagrada que tem que ser o norte do cristão, né? Então a lição vai falar sobre Adão, o primeiro homem. A lição 2 é a criação de Eva. A lição 3 vai falar sobre a natureza do ser humano. A lição 4, os atributos. Depois a 5 fala a unidade da raça humana. Na lição 6 vamos estudar sobre a sexualidade da raça humana, vai ser um tema importante. Depois a lição 7, a queda do ser humano. A lição 8 sobre o início da civilização. Como que se deu como que é a civilização humana, de ponto que ela chegou que é hoje, né? E a lição 9 fala sobre o primeiro projeto de globalismo, né? É uma palavra muito comum hoje, né? na mídia, globalismo, globalização, vê a diferença desses dois termos. A lição 10 falar sobre a cultura e dizendo que só o Evangelho tem o poder de mudar essa cultura humana. A lição 11 vai falar sobre a vinda do homem do pecado. E a lição 12 vai falar sobre Jesus Cristo como homem perfeito. E por último, a lição 13, o novo homem em Jesus Cristo, né? A nossa redenção. Então essa é uma geral sobre os títulos da lição, né? A lição de hoje, uma coisa que fica na nossa mente, quando a lição fala assim, Adão, o primeiro homem, é importante nós, quando estudamos a lição, a gente imaginar que há uma tendência muito comum, né, na humanidade, até de menosprezar a raça humana. Mas o homem, como diz o autor no texto áureo, depois na verdade prática, o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e o mantenedor de todas as coisas. O homem é a obra-prima de Deus. Essa tendência de menosprezar a raça humana, às vezes, revolta a humanidade quando alguém vê, por exemplo, um homem destruindo a natureza, um ser humano maltratando animais, ou cometendo crime contra o seu próximo. Aí tem uma tendência das pessoas elogiarem, de certa forma, um comportamento passivo e dócil de animais, e dizer que alguns até referem diretamente, né, que o homem seria uma praga na terra, o homem seria uma coisa ruim, né? Mas de maneira nenhuma. Deus criou o homem não só um detalhe no meio da criação, mas ele é uma obra-prima de Deus, o qual Deus fez um plano de salvação para esse homem. É verdade, né, que o homem se corrompeu e caiu, existe corrupção na terra, mas Deus continua amando o homem. A Bíblia deixa muito claro, né, no seu texto bíblico áureo, básico, né, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando fala amou o mundo, é uma referência à humanidade, né? Deus amou a humanidade. Então, é importante quando nós estudamos essa antropologia, essa primeira lição que falar sobre Adão, o primeiro homem, a gente ter essa noção clara de que o homem é uma obra-prima de Deus e o homem é importante para Deus. De maneira nenhuma, o homem é uma coisa ruim na natureza, mas ele é colocado ali para cumprir o seu papel, para obedecer a Deus e para glorificar a Deus, para frutificar, para cuidar da natureza. Esse é o seu papel, e se a humanidade, em um momento ou outro, talvez se desvie desse papel, mas não é motivo da gente haver desespero e rebaixar a situação do homem de maneira nenhuma, né? E é importante nós falarmos isso, porque às vezes a pessoa
chega em um ponto, né, de pensar assim, a humanidade está perdida, a humanidade... existe um plano de salvação e todo aquele que aceitar Jesus, todo aquele que reconhecer esse pecador, esse é alvo da graça de Deus, e existe sim servo de Deus na terra, representando Deus aqui na terra e sendo uma bênção, né? O mundo, ele passa por dificuldades, mas Deus ainda olha por nós e tem abençoado aqueles que o buscam. Essa primeira lição, então, eu já falei de alguma forma sobre isso na introdução, que estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação. Então, a principal obra da criação, com certeza, é o ser humano. E é importante a gente relatar isso, né? Que existe uma diferença clara no livro de Gênesis, no momento da criação do homem, relacionado ao momento da criação das outras coisas. Nessa lição veremos o que é a doutrina bíblica do homem e em seguida consideraremos a criação do primeiro ser humano, Adão, a quem a Bíblia chama de filho de Deus, que o Divino Consolador nos ajude a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante e completa palavra de Deus, graças a Deus. Então, esse é o princípio básico da nossa lição, a Bíblia Sagrada. O comentário desse trimestre é o pastor Cláudio Honor de Andrade, né, que muitas revistas nossas são comentadas por ele, e com certeza foi uma bênção outra vez que nós estudamos, vai continuar sendo uma bênção nesse momento. Né? E é importante observar quando a gente estuda esse tema, quando a gente fala assim, a Bíblia é a fonte da nossa fé e prática cristã. Fonte de fé e regra. É a nossa única. Porque existem tendências, né, de relativizar a Bíblia, principalmente quando estuda o livro de Gênesis. Isso é um perigo na relação teológica quando nós estudamos. Uma verdade é, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus. Existe corrente de pensamento que diz, a Bíblia... Existem verdades na Bíblia, mas na Bíblia não é toda verdade. Existem temas na Bíblia importantes, mas alguns são alegorias, outras histórias inventadas. Existem correntes assim de ataques ao texto bíblico. Mas nós, cristãos, evangélicos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela toda é a palavra de Deus. E não apenas contém, mas ela é a palavra de Deus. Esse é um dos princípios básicos para a gente estudar o livro de Gênesis e estudar também, de maneira geral, a doutrina da criação do homem. E já no início de Gênesis, a Bíblia demonstra claramente a autoridade e o poder que Deus tem sobre toda a criação. Então, inclusive sobre o homem, o livro de Gênesis apresenta Deus como o criador e o sustentador de todas as coisas e continua até hoje. Né? O primeiro ponto fala assim, a doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a pergunta, quem é o homem? Essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Quem é o homem? Um filósofo já se debruçou nessa pergunta, né? Quem eu sou? Não é uma pergunta tão fácil de definir, o autor até colocou, né? A fim de conhecermos devidamente, teremos de defini-la, ver seus fundamentos e estabelecer seus principais objetivos. Então, assim, quando nós falamos da antropologia bíblica, as três perguntas principais seriam quem eu sou, de onde eu vim e para onde vou. Essas seriam algumas perguntas que na antropologia bíblica nós podemos obter resposta. E quando o filósofo usa o termo conhece-te a ti mesmo, realmente é um grande desafio, porque a gente estuda o ser humano de maneira geral, mas quando cada um vai olhar para dentro de si e conhecer e perceber os seus sentimentos, as suas falhas, as suas dificuldades, esse seria um maior desafio. Né? E na antropologia bíblica vai nos auxiliar muito a respeito disso, sobre a compreensão desses temas. E, obviamente, quando a pessoa busca uma ajuda com um psicólogo, com um analista, vai ser de grande valia para auxiliá-lo nas suas dificuldades, nas suas
seus problemas psicológicos. Mas, além disso, o homem não pode, não deve deixar de buscar auxílio na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a respeito desses temas, sobre qual a nossa missão aqui na Terra, o que nós somos, qual será o nosso destino final. Nós estudamos na lição anterior, por exemplo, que existem claramente, a Bíblia aponta 2 caminhos, um para a salvação, o outro para a perdição, e esses temas ajudam o homem a se fortalecer espiritualmente e psicologicamente, a enfrentar essas dificuldades aí das meditações a respeito da antropologia do homem. Então, quem é o homem, né? E para onde ele vai? O que a Bíblia fala sobre isso? A lição vai, nas próximas lições, ela vai declarar mais sobre isso, né? Então, a definição fala assim: a doutrina bíblica do homem é ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano. Quer dizer, no âmbito da teologia sistemática, significa o seguinte, que há quando fala de sistema, a gente fala de sequência lógica. Então, a teologia sistemática, ela não estuda só a antropologia, mas ela estuda, por exemplo, a angeologia, que pelo termo da palavra para saber o que estuda, né? Ela estuda também a soteriologia, que é as questões da salvação, né? E estuda a escatologia, que são as doutrinas das coisas futuras. Isso que a gente chama de teologia sistemática, quando os teólogos se debruçam na palavra de Deus e vão organizando esses temas que vêm sendo apresentados na Bíblia. Então é importante, por exemplo, nós sabermos isso, né, que existem teólogos, homens abençoados por Deus, que criaram esses sistemas, que desenvolveram sistemas de estudo, que a gente chama de teologia sistemática, que são de grande valia para aqueles iniciantes da palavra de Deus e também para aqueles que querem se aprofundar mais, né? Então, se eu quero saber, por exemplo, doutrina das coisas futuras, eu vou estar referindo à escatologia. Se eu quero saber sobre as doutrinas do homem, por exemplo, aí eu falo de antropologia, que é a lição da agora. Os fundamentos, o autor colocou aqui que tem que ser a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Aí, só que ele escreveu do lado: todavia também nos servimos de fontes auxiliares, como o credo e a declaração de fé da Assembleia de Deus. Ele deixou bem claro, tá, irmãos, que são fontes auxiliares, mas nunca pode servir de regra de fé e prática para substituir a Bíblia Sagrada, não. São fontes auxiliares, como eu disse, os teólogos organizam de forma sistemática o estudo para nos ajudar. Uma maneira sistemática, abençoada, que nós temos nas igrejas evangélicas durante muito tempo é a própria escola dominical. Foi uma maneira sistemática e organizada de estudar a Bíblia. Quantos irmãos, durante tantos anos, irmãos depois podem escrever nos comentários, vão lembrar disso, que tem sido abençoado pelo estudo da escola bíblica dominical. Talvez um dos poucos versículos, poucas meditações que são feitas semanalmente pela maioria dos irmãos desse Brasil afora aí, se refere à escola dominical. Então ela é uma fonte importante de teologia, de forma que nós podemos estudar de forma sistemática. Então a Bíblia é nossa regra de fé e prática, e cada um deve observar, né, o credo e os costumes, as normas da sua igreja, seja ele da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, seja da Igreja Batista, né? Vocês podem ter muitos irmãos nos ouvindo. É importante que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Agora, os costumes que a sua igreja tem, se você está lá, é importante que você observe e obedeça, isso tudo para a glória de Deus, né? Então, quando o autor coloca os objetivos, né, é responder às grandes perguntas: quem sou eu, de onde vim, o que represento, qual a minha missão e para onde vou. É certo que nós fomos salvos e a partir dali nós arregaçamos as mangas e queremos trabalhar na obra de Deus, e cada um, nas suas circunstâncias, conhece as suas limitações, conhece os seus alcances e vamos trabalhar na obra de Deus. Então, acho que uma maneira de nós entendermos quem nós somos, o que nós fazemos aqui na Terra, é nós buscarmos, orarmos a Deus e vermos quais os dons, quais os talentos nós temos escondidos que nós podemos colocar à disposição para a obra de Deus.
acho que seria um ponto de partida. Eu, antes de aceitar Jesus, muitos talvez tinham alguns talentos, algumas coisas que faziam, e depois que aceitou, acaba assim, meio que esquecendo aquelas coisas, talvez da coisa envolvida com práticas mundanas, mas a partir dali é importante observar o que Deus tem para a sua vida e qual a sua atividade, qual o seu dom, o seu talento que você pode colocar aí em decorrente aí para o bem da obra de Deus. E isso vai ajudar cada um a compreender a si próprio. Eu quero ser um grande cantor, eu vou me esforçar, vou treinar, vou entrar na aula de música, e depois eu observo o seguinte, não dá certo, não dá para ser um grande cantor, não, eu vou ter que fazer outra atividade. Isso é normal no dia a dia, a pessoa vai se conhecendo, mas é importante, quando estuda a doutrina do homem, nós sabemos qual é o nosso papel, né, na obra de Deus. O segundo ponto, aí ele fala um pouco sobre a criação, e aí não vai falar só sobre a criação do homem, fala sobre a criação dos céus e da terra. É importante observar que esse tema foi colocado aqui só em algumas linhas. Há uma total impossibilidade de falar da criação dos céus e da terra com alguns minutos. O autor colocou aqui só para contextualizar com relação à criação do homem. Não é o objetivo da lição aqui detalhar toda a questão da criação dos céus e da terra. Inclusive, a Bíblia mostra esse padrão de criação dos céus e da terra. Alguém me perguntar assim, a Bíblia não detalha o que é a Via Láctea, todos os detalhes do universo, o nome dos planetas. Obviamente ela não faz isso, porque a Bíblia não é um livro de geografia, a Bíblia não é um livro de astronomia, para detalhar essas coisas. A Bíblia deixa claro que a terra, Deus deu aos homens para eles frutificarem, para eles desenvolverem a ciência, estudarem esses temas. De maneira geral, a Bíblia mostra que Deus é o Criador de todas as coisas, aí vai mostrando também, quando for preciso e for necessário, ela coloca os detalhes dessa criação, isso está escrito em Gênesis. Então o autor coloca assim, igual eu estou falando, vai ser de maneira geral, porque não é o objetivo da lição estudar todos os detalhes sobre a criação, é só para localizar, né, dentro da questão da criação do homem. Em primeiro lugar, Deus criou os céus, a terra e tudo que há neles, e só então veio formar o homem. Em sua finita sabedoria, o Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. O planeta Terra, de maneira especial, ele reúne todas as condições favoráveis e agradáveis para a habitação humana. Realmente, Deus criou um local agradabilíssimo, eu diria assim, e perfeito para a habitação do homem. Aí, com o passar dos tempos, o homem vem desenvolvendo, né, vem tendo escolhas, né, ruins, acaba poluindo com queimadas exageradas, combustíveis fósseis, aí, depois da invenção do automóvel mais moderno, né, e pode meio que perturbando esse equilíbrio que é o planeta Terra. Mas, sem dúvida nenhuma, Deus criou esse planeta perfeito e agradável para nós habitarmos. Além da criação da terra, Deus vem criando os céus e a terra também. Né? Quer dizer, quando a gente fala de céus na Bíblia, tem uma referência, os teólogos fazem referência de os céus como habitação de Deus e esses céus como universo que nós temos. Né? E além da criação dos céus e da terra, houve também a criação dos anjos. Então, os anjos foram seres criados por Deus. O autor fala assim, olha, depois de chamar a existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo que nela contém. Então, é uma referência da criação dos anjos aí na Bíblia Sagrada. Se nós formos observarmos, né, os anjos, eles não têm um detalhamento da criação deles igual tem do homem, mas fica muito claro na Bíblia Sagrada que Deus também criou os anjos. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Sabiamente o Pai Celeste, antes de formar o homem,
criou a Terra a fim de colocá-la num planeta sustentável. Esse Salmo 104 que o autor cita aí, ele é um salmo muito maravilhoso, que ele mostra uma riqueza de detalhes à natureza. Se os irmãos tiverem depois condições, abra esse Salmo 104 e dá uma lida no texto. Vamos ver, os irmãos terem ideia, no versículo 16 ele fala assim que as árvores se fartam da seiva. Perceba que o salmista está detalhando questões de botânica ali, sobre como as árvores sustentam. As árvores, a gente sabe que tem um sistema de seiva bruta e seiva elaborada, tem um sistema de circulação, parecido com o que o homem tem circulação de sangue no corpo, as plantas também têm circulação de seiva. Então esse salmo já cita isso, para os irmãos verem a questão da sabedoria e da grandeza da Bíblia. Esse salmo tem versículo 16, fala assim, que as árvores se fartam da seiva. Então, se alguns geógrafos ou botânicos quiserem dar uma olhada nesse versículo, ele vai observar que tem uma citação sobre isso lá. Os detalhes das maravilhas da natureza que Deus criou. Um sistema para a habitação do homem. A forma com que Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado. A sabedoria divina está patente em toda a criação. De novo, outros salmos falando sobre isso, né? Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimas e ricas em variedades. Então a gente vai perceber que realmente o planeta Terra ele está muito à frente dos outros planetas. As condições climáticas, as condições do ar, as condições da Terra e todo um sistema de proteção mostra que é a habitação mais favorável para o ser humano. E Deus, o planeta Terra é uma prova do amor de Deus para o ser humano, criando essas condições favoráveis que ele possa poder se desenvolver, né? Então, esse tema, a criação dos céus e da terra, os cuidados de Deus em criar a terra, os cuidados de Deus em criar os anjos, e esse detalhe da criação vão ser estudados mais detalhados nas próximas lições. A gente não vai poder ficar detalhando muito esse tema aqui nessa primeira lição, né? Agora, no terceiro ponto, fala sobre a criação de Adão, o primeiro ser humano. E aí o autor repete o que apareceu lá na Verdade Prática, quando ele diz assim, o homem não é um mero detalhe no universo, e nem surgiu por acaso. Quer dizer, o homem não é um mero detalhe, nem surgiu por acaso. Isso significa que existe propósitos, existe sentimentos. Eu diria assim, além de sentimentos, o homem foi dotado de racionalidade para adorar a Deus. E não era só racionalidade assim de raciocínio para resolver uma equação matemática, para estudar uma engenharia, não é só essa racionalidade. Essa racionalidade, essa capacidade espiritual de adorar a Deus que só o homem tem. Vai além de habilidades matemáticas ou habilidades linguísticas. O homem é dotado de sentimentos e de racionalidade para... Isso tudo o faz em condição de ser um adorador a Deus. A gente pode, se tivesse fazer um paralelo, né, com animais, por mais dócil que um animal seja, ele não tem essa condição, essa capacidade sentimental, racional de ser um adorador igual o homem tem. Eles agem por meios instintivos, né? Instinto. Uma galinha, por exemplo, quando ela cuida dos seus pintinhos ali, por mais que ela demonstre um cuidado total, uma entrega total para cuidar daqueles filhotinhos, ela só faz isso pelo seu instinto, um instinto colocado por ela, e a opção dela é fazer isso instintivamente. Não é dotada dessa capacidade racional de amar as pessoas, mesmo podendo não fazer isso, né? O homem pode escolher amar ou odiar alguém. Essa capacidade de escolha faz ele diferente dos outros. Da mesma forma que eu citei o exemplo de um animal dócil que cuida de seus filhotinhos, ele poderia citar também um animal mais feroz, animais ferozes como o leão, por exemplo, um animal feroz que, apesar da sua ferocidade, ele não age com maldade, mas age por instinto de sobrevivência, quando ele ataca um outro animal também. Então,
Essa criação do homem dotado de sentimento e racionalidade o faz único na criação. Eu estou falando tudo de maneira geral, os irmãos perceberam que depois as outras lições vamos detalhar. O autor colocou outra frase importante que colocou assim: a formação do ser humano, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então é uma decisão livre, soberana de Deus, é uma decisão amorosa. Em esse versículo de Apocalipse 4:11, que o autor cita na lição, fala que digno é o Senhor de receber toda a glória. Nesse versículo de Apocalipse ele mostra, né, que Deus, como todo-poderoso e dono e criador de todas as coisas. No número 3 desse ponto fala assim: ó, ao contrário dos animais, o homem foi criado diretamente, pessoalmente por Deus. Isso é importante, tá? Quando fala assim: eis que Adão tornou-se alma vivente. Deus chamou a vida com as faculdades necessárias para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos com nossos semelhantes. Então nós podemos relacionar com Deus, com nossos semelhantes, através do nosso corpo, nossa alma e espírito. Somos dotados de corpo, alma e espírito. Vai ser tema de lições mais posteriores. E essa dotação nossa é que nos faz tanto relacionar com Deus como com o nosso semelhante. Esse ato criativo de Deus, da Trindade, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, deixa claro que o homem ele é especial dentro da criação de Deus. E por último, o último ponto, vou falar sobre a missão e a tarefa do homem. O autor diz assim: Deus nos criou para que desempenhássemos as seguintes tarefas: para glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. E é importante, né? Nós temos essa responsabilidade de administrar o planeta. Existe uma diferença abissal, quer dizer, enorme, entre o ser humano e os outros animais. Por isso a responsabilidade é nossa, de cuidar, de guardar a nossa casa, né, que é o planeta Terra onde nós habitamos. Inclusive, nos preocuparmos com nossos filhos, nossos netos, para deixarmos um mundo melhor para eles, né? Isso é uma tarefa de cristão fazer isso, né? A diferença é muito grande da criação. Nós somos seres especiais, não só no sentido de privilégio, mas também de responsabilidade com relação ao nosso planeta. Olha, Deus nos criou para desempenhar essa seguinte tarefa: glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Obviamente, essa questão de propagar a espécie seria que não daria para apenas um casal, Adão e Eva, administrar todo um planeta do tamanho do nosso. Então, por isso, Deus deu essa capacidade ao homem de se propagar, né, de se reproduzir, para que habitasse o planeta e administrasse e dominasse. E aí o homem foi descobrindo diversas coisas, que são bênçãos de Deus. Por exemplo, o homem descobriu antibiótico, o homem descobriu vacinas antivirais. Isso são bênçãos de Deus, que se contradizem à Bíblia Sagrada. Deus criou a terra, criou o homem com essa capacidade, o homem precisa sim se desenvolver, né? Agora, desenvolver, não esquecendo desse ponto que o autor coloca aqui: glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletir sua excelsa glória e majestade. Por esse motivo, toda vez que alguém, seduzido por diabo, adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória de Deus. Então, é importante nós observarmos que nós somos colocados na terra para adorar a Deus. As outras coisas são criaturas de Deus e não pode receber louvores e adoração da nossa parte. Nem os nossos bens materiais, nem a nossa ciência desenvolvida, nada, né? Nem as coisas que nós recebemos, nem a nossa boa saúde, nada dessas coisas podem ser colocadas a nível de adoração. São bênçãos que Deus nos deu, mas o autor deixa claro aqui que o objetivo do homem é glorificar a Deus, adorar a Deus e não outras coisas. Quando cumprimos a vontade de Deus,
em nós, essa é a consoladora promessa: serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Então aí, Isaías mostra aí uma promessa para o povo de Israel e para nós também, de forma geral, que nós seremos uma bênção na mão de Deus se nós fizermos sua vontade. Aí o outro tema, quer dizer, primeiro glorificar a Deus, depois propagar a espécie. Como eu disse, é impossível apenas um casal administrar o planeta. Então Deus deu essa habilidade ao homem de se multiplicar e de reproduzir, né, ter filhos. Esses filhos seriam mais filhos para que o planeta fosse administrado. E aí o autor, só para terminar, o autor coloca assim, olha, a partir daí o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar a terra. Ele passaria a extrair do solo, do qual foi tirado, tudo quanto viesse a necessitar. E depois tudo seja consagrado para a glória e honra do nome de Deus. Esse é um detalhe importante mesmo depois da queda, houver algumas mudanças na natureza. Porém, o homem, através do seu esforço, ele consegue ainda observar, né, que ele vai conseguir desenvolver e ter bênçãos na natureza. Ele precisa de trabalho, né? Agora precisa de trabalhar. E aí, se alguém, por exemplo, se eu quero ter um canteiro de couve bem vistoso e quero colher muitas couves, aí eu tenho que plantar e cuidar todos os dias daquele canteiro para que ele desenvolva e dê suas verduras. E aí a terra continua ainda atendendo a humanidade dessa forma, né? E só para terminar, então, quando a gente exalta a natureza, exalta o planeta Terra, isso não significa que a Terra seja um Deus, igual tem umas noções, fala assim, algumas heresias chama a Terra de mãe, né? Mãe Gaia ou Mãe Terra, e não, a Terra não é um ser para ser adorado, ela é a criação de Deus que foi colocada à disposição para o homem administrar. Então a natureza deve ser o quê? Observada por nós, deve ser respeitada, deve ser cuidada das plantas, das árvores e cuidar do nosso meio ambiente, mas não nessa forma espiritual, espirituosa, né, que as pessoas usam de achar que a Terra é um Deus, né? Eu trouxe assim, é uma pan total, né? Tudo é Deus, né? Uma árvore é Deus, uma planta é Deus, uma pedra é Deus, não é assim, né? A natureza ela foi colocada diante do homem, o homem foi colocado ali para administrar e para cuidar da natureza, mas não para adorá-la como um Deus. Isso ele pode correr esse risco de entrar nessas teorias estranhas do planeta Terra. Então, chegou ao final, né? A missão do homem na Terra seria glorificar a Deus, propagar a espécie e governar e administrar o planeta. Mais na frente vamos ver os detalhes disso aí nas próximas lições. A conclusão foi a seguinte: acredito que nessa lição conseguiremos responder a pergunta formulada pelo autor sagrado: que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus, aqui estamos para cumprir a sua vontade, refletir a glória e trabalhar com humildes e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. A Deus seja toda a glória. Graças a Deus. Então, estamos encerrando mais essa lição. A próxima lição sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Como as lições vão falar muito sobre o livro de Gênesis, irmãos quiserem continuar estudando, lendo o livro de Gênesis, né, sobre a criação, vai ser importante, até porque para os irmãos compreenderem melhor as próximas lições, né? Já estudando aí, quem tiver condições, estudando esse tema da lição. No grupo da Escola Dominical nós colocamos algumas partes dessa lição lá, e os irmãos estão no grupo lá, depois pode propagar para os amigos lá que não estão, mas eu creio que a maioria dos irmãos tem essa lição. Quem não tem, faça um esforço tentar procurar, pelo menos assim, a gente não é autorizado legalmente fazer cópias de lições, mas não pode fazer cópias parciais, né, uma página ou outra ali da lição, para poder acompanhar os irmãos que ainda já tiver desfeito, não tiver essa lição ainda. Que Deus muito abençoe a cada um de nós, tenhamos um bom domingo repleto das graças de Deus. Vamos fazer a oração então, encerrando, que as bênçãos de Deus